Sócio-afetividade, que, como você sabe, ela ocupou o espaço que antes pertencia, na nossa mentalidade, na nossa cultura, pertencia à filiação registral em primeiro lugar, e na sequência da filiação registral, pertencia à filiação pai, que registra aqui a mãe, ainda que se diga que o parto quem dá a luz. A cultura se inverteu lá pelos anos de 1990, quando nós descobrimos o DNA, que viabilizava, que possibilitava que se estabelecesse 1,99% e a negativa da paternidade em 100%. Nós tínhamos apenas a presunção da paternidade vinculada ao casamento, vinculada à coabitação. A multiparentalidade nos casos de relações homoafetivas, porque era o lugar ocupado pelas certidões de nascimento, era por um pai e por uma mãe. Mas com a aceitação das relações homoafetivas, não haveria lugar para duas motivos antes explicitados. A pergunta que fica é se nós não estamos indo longe demais. Até onde esta multiparentalidade deve ser assim acriticamente aceita entre nós, como se nós pudéssemos ter um somatório de ascendentes, um somatório de pais. A Argentina, por exemplo, no seu artigo 558, estabelece, sim, é possível a multiparentalidade, é viável, é admitido que uma pessoa possa ter dois pais, duas mães, ou um pai e uma mãe, mas o Código Civil argentino diz que só há lugar para dois. Se houver um terceiro, que é mais próximo que aquele que lá se encontra, isso exemplificando, se tem um pai registral, mas tem um outro, que é quantos surgirem. E aí eu vou contar alguns casos, algumas situações pessoais minhas, para que vocês então tomem esses exemplos como um exemplo para a reflexão. Porque o primeiro caso que tive de socioafetividade foi de um rapaz com 25 anos, recém-formado em engenharia, que tinha casualmente 3 pais. Ele tinha um pai registral, tinha um pai biológico, e explico a razão desses 2 pais. É que a mãe dele andava na época com os 2. Ela apostou na pessoa errada, e o que ela apostou, engenharia, ele quis que o padrinho, que a pessoa que o representasse, que figurasse como seu verdadeiro e único pai, fosse aquele que ele tinha os laços de afetividade, ou seja, a escolha tinha que ser dele. E aqui vem a minha primeira crítica. Afinal de contas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos permitindo que os adultos escolham os pais das crianças e dos adolescentes. Nós não estamos dando voz ativa, nós não estamos dando voz ao Nacional de Justiça do provimento filho como se seu fosse. Com o provimento 83, se deram conta que estava um tanto quanto exagerado e limitaram o registro de uma criança com 12 anos de idade. Mas vejam vocês o exemplo que eu trouxe. Era um filho com 25 anos, era um filho adulto que sabia o que queria. E o que ele queria? Ele queria um único pai na sua certidão de nascimento. Aquele que ele tinha e havia como sendo seu verdadeiro pai, que era o sócio-afetivo. E foi aquele que o criou. Então, logo posso dizer, a verdadeira paternidade, a maternidade é, sem sombra de dúvidas, a afetiva. Não estou aqui dizendo que eu sou contra a socioafetividade, muito pelo contrário. Como há pouco disse, relações de socioafetividade são as que externam, que expressam o que tem de verdadeiro na vinculação de um pai, de uma mãe e de um filho ou de uma filha. Contudo, esta socioafetividade entre nós tem dado espaço para muito abuso. E esses abusos, então, vêm sendo retratados em outras situações que também vou me permitir usar exemplos próprios da minha profissão para que a gente possa entender aquilo que eu quero dizer e aonde eu pretendo chegar, não parecendo que eu sou pura e simplesmente, cegamente contrário à socioafetividade. Digo de antemão, sou absolutamente a favor da socioafetividade, mas talvez eu siga os exemplos do direito argentino, que diz que só há espaço para 2 pais, do mesmo sexo ou de sexo diferente, mas só para 2. Porque então lá na Argentina, ainda que nós aqui aceitemos em regra essa tríplice ascendência, essa tríplice filiação, vejam vocês o que acontece entre nós em termos de abusividade. Desde 2016, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 622, nós tivemos em cartório, 8.114
reconhecimentos de socioafetividade, 8.114. E desde que em 2015 surgiu na Argentina o novo Código Civil, lá eles aceitaram uma tríplice filiação em apenas 24 situações. 24 situações. Então eu não sei se nós estamos abusando. O que eu vejo é que o abuso está avançando sobre nós. O abuso do uso do direito. E aqui então o exemplo primeiro que eu quero e faço questão de retratar para vocês foi de uma menina que nasceu fruto de um adultério da mãe dela. E foi registrada, obviamente, pelo marido dela, por presunção de paternidade. E este marido, até os 3, 4 anos, sempre a teve como sua filha. Até que o amante, que não podia ter filhos com a esposa dele, e que não se separou da esposa dele, ingressou na justiça, animado pela multiparentalidade, pelo somatório da paternidade, e pediu o reconhecimento da sua paternidade biológica. De sorte que o DNA demonstrou que realmente ele era o pai, mostrou que havia ali uma relação de adultério da mãe e ordenou que fosse feito o registro desta menina que agora tinha 5, 6 anos de idade, com 2 pais, sem que ela fosse ouvida, porque os tribunais é que decidiram em todas as instâncias que este era um direito dos adultos, um direito desta menina de ela ser ouvida, de ela decidir a respeito dela. Isso é absolutamente ignorado, porque em relação a ela se presume que seria bom para ela. E eu já fico me perguntando, será que para uma menina de 4, 5, 6 anos, carregar na sua certidão de nascimento a existência de 2 pais, já tendo que explicar desde pequena por que ela, diferente de todos os outros, tem 2 pais, e ela terá que explicar, evidentemente, foi uma circunstância em que a mãe dela, num ato de infidelidade, resultou nesta gravidez que resultou no nascimento dela. Será que é bom para esta menina, como está acontecendo, que ela, pequena, com 6 anos de idade, precisa dividir o seu tempo, porque precisa estabelecer uma relação de convivência com o outro genitor? Então esta menina que tem um irmão da família originária, ela, num final de semana sim, outro não, ela se afasta da sua família de origem, da sua família do pai registral, e vai lá fazer às vezes de filha do amante da mãe dela. Não sei se esta menina compreende essa situação, não sei se esta relação é boa para essa menina. Talvez o exemplo que eu quisesse que fosse entre nós assumido fosse o exemplo deste menino dos 25 anos, o exemplo de que esta decisão coubesse não aos adultos, como vem acontecendo entre nós, mas que coubesse a criança e ao adolescente quando adulto ficasse, porque esta relação de socioafetividade, ela se eterniza, e se isso tudo já não fosse suficientemente preocupante, leve em consideração, e provavelmente isso está passando no escritório de cada um de vocês, o fato de que esta socioafetividade, do jeito que ela está sendo explorada, de forma abusiva, está nos levando a 2 outras situações, e espero que eu tenha tempo suficiente para retratá-las. A primeira dessas situações é o fato de que nós, a miúde, enfrentamos processos de investigação de paternidade em regra biológica pós-mortem, ou seja, pessoas que nunca se relacionaram com os pais biológicos, pessoas que nunca se aproximaram dos pais biológicos, pessoas que têm pais socioafetivos, pessoas que têm pais registrais, ou até às vezes não tem pai nenhum no seu registro, mas nunca procuraram em vida a figura deste pai ou desta mãe biológica. E quando ele morre, e só quando ele morre, é que então se aproximam através do judiciário para buscar o quê? Não aproximação, porque não vão criar laços de afeição se agarrando no caixão. Eles vão buscar sim o efeito patrimonial, que é a herança. E então esta herança, ela curiosamente tem sido deferida, porque o Supremo Tribunal Federal aceita toda a multiparentalidade, embora conste lá no Código Civil, artigo 1609, parágrafo único, e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 26, parágrafo único, embora lá conste que, por exemplo, um pai vivo não pode reconhecer o filho morto, salvo que esse filho morto tenha os seus próprios filhos. Por que o Código Civil diz isso?
porque ele tem um aspecto moral. Ele não quer que um pai que nunca reconheceu um filho reconheça o filho depois de morto só para obter a herança. Então está lá escrito. E o caminho inverso para mim é absolutamente verdadeiro. Por que que um filho vivo vai reconhecer ou registrar o pai que já morreu, se o objetivo não é outro que não buscar herança? Ou seja, é uma investigação argentária, não é uma investigação com vínculos de socioafetividade e de estreitamento das relações. Longe disso. Tanto isso é verdade que eu desafio qualquer um a me apresentar uma investigatória de paternidade pós-morte contra pai pobre. Não existe. Todas são contra pais ricos ou pessoas que têm boas condições financeiras. Aqui me marcam 4 minutos, aí são quantos? Em quem que eu acredito? Os 4 ou no 1? 4. Os 4? Os 4 é que eu preciso para contar então o terceiro e último exemplo. Antes de me despedir de vocês e antes de agradecer mais uma vez pela atenção e pela presença que me dispensaram, e agradecer também a organização desta 14ª Conferência da Advocacia Regional. E este último exemplo é aquele que nós estamos também enfrentando a miúde nos nossos processos, que são as ações de alimentos promovidas por enteados e enteadas, mas cujas ações só são propostas quando as relações dos adultos terminam. Quando eles terminam a relação de união estável ou de casamento, o enteado ou a enteada ingressa com uma ação de alimentos para suplementar uma obrigação alimentar que não deveria existir, que até poderia existir quando estavam juntos, mas de forma espontânea, não porque existissem laços que obrigassem o padrasto ou a madrasta a pagar esses alimentos. O que as pessoas buscam não é o estreitamento dos laços, eles não vão se aproximar, porque eles já romperam, porque se eles estivessem próximos e juntos, esta ação não existiria, porque o padrasto continuaria com os subsídios que sempre teve. O que acontece é que esses subsídios terminaram, e aí então a promoção da ação é uma forma vil de acrescentar um ganho em nome de um direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a multiparentalidade. Então vejam vocês que nós, lamentavelmente, estamos sendo assediados por uma série de situações que não retratam, em hipótese alguma, o direito, ou pelo menos aquele direito que todos nós queremos acreditar, aquele direito que todos nós nos formamos para exercer, aquele direito. Vou respeitar o seu tempo em detrimento deste. Aquele direito que certamente todos nós, com orgulho da profissão que exercemos, sabemos e queremos defender o que é justo, o que é verdadeiro, e não o que é falso, abusivo e interesseiro. Por isso, a reflexão, por isso o convite, e por isso então, aceito o repto que vocês então se debrucem sobre esse tema e desenvolvam esta relação, porque a socioafetividade, o jeito que ela vai, os caminhos que ela tomou, provavelmente nos envergonhará como judiciário e como profissionais do direito, porque não era isso que se pretendia. O que se pretendia era exatamente respeitar uma relação de afeto que nasceu de forma simples, sincera e singela, e que se desenvolve daqui para frente, e não em curto espaço de tempo. Porque essas ações argentárias que nós estamos falando são ações que tiveram uma relação de algum tempo. Convivi com a minha enteada por 5 anos. Mas quem é que vai conviver com ela pelos próximos 50? Essa é a diferença. A relação de socioafetividade, ela não só preenche os 5 anos que viveram juntos, como também prospecta para os próximos 50 a continuação dessa relação. Se isso não existe, não existe direito, não existe socioafetividade. Não existe razão nenhuma para que nós defendamos situações como essa. A todos vocês, advogados e advogadas, meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade.